Bom dia, primeiro ano! Hoje a explicação vai ser um pouquinho diferente, não vou usar só slides. Hoje meu rostinho vai aparecer aqui. E para eu não ficar com tanta vergonha assim, eu trouxe minha piquitita para vocês conhecerem. Então na outra aula eu mandei uma fotinho para vocês verem toda essa beleza. Mas aqui está ela totalmente em vídeo para vocês olharem. Eu até estou com um casaco que combina com ela, né? Para esse momento muito especial. Agora vamos explicar o assunto. Então, nas outras aulas, a gente estava vendo os átomos, certo? E lá dentro dos átomos, tem duas partículas que conferem carga para ele. Tem os prótons, que eu vou representar pelas cartinhas cor-de-rosas, que tem um sinal de positivo lá no meio. E os elétrons aqui, eu vou usar essa cartinha amarela, que tem um negativo lá no centro, porque os elétrons possuem cargas negativas. Mas, professora, tem mais uma partícula lá no átomo, por que tu não vai usar ele? Porque a outra partícula que está faltando aqui são os nêutrons. Nêutrons não têm carga, então por isso que eles não vão entrar aqui. Porque aqui o objetivo vai ser calcular as cargas de um íon, certo? Lembrando que um íon, diferente de um átomo neutro, o íon ele tem quantidades de prótons e quantidades de elétrons diferentes. Então, para ele ser neutro, ele precisava ter a mesma quantidade. Então, se ele não tiver a mesma quantidade, a gente... Então, agora, para calcular a carga do íon, a gente meio que já tinha visto na outra aula, só que eu vou explicar de um outro jeito para ver se fica mais claro para vocês. Então, como eu tinha falado antes, o positivo, que é o próton, eu vou representar pelo cor-de-rosa, e o elétron, que é o negativo, vou representar pelo amarelo, tá? Então, aqui eu vou usar um exemplo onde tem 4 prótons, certo? Tem 4 prótons aqui. Agora, a primeira pergunta é qual é o elemento químico que eu estou representando aqui? Então, como que vocês fariam para descobrir o elemento químico? Vocês iam lembrar que o número atômico é a quantidade de prótons que aquele elemento tem no núcleo. Então, aqui ele tem 1, 2, 3, 4 prótons, então significa que o número atômico dele é 4. Então, agora, se eu já sei o número atômico, a gente olha lá na tabela periódica e a gente identifica que o número atômico aqui, número 4, é o do elemento químico berílio, tá? Então, a gente já identificou isso. O elemento, quando ele sai da tabela periódica, ele sai neutro. Então, para ele ser neutro aqui nesse caso, se ele tem 4 prótons, quantas partículas negativas ele precisaria ter? Ele precisaria ter 4 partículas negativas, porque lembra, se ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de positivos e a mesma quantidade ali de negativos, certo? Só que como ele é um íon, ele vai ter quantidades diferentes. Só que lembrem que a gente não pode tirar partículas positivas, a gente nunca tira partículas positivas do átomo, a gente só pode tirar negativas. Então aqui eu vou tirar 2 elétrons deste átomo aqui. Agora com isso aqui a gente vai calcular a carga desse átomo. Então, vamos olhar aqui, o positivo e o negativo eles vão se anular. Então aqui eu tenho um positivo e um negativo que estão se anulando. Aqui eu tenho um positivo e um negativo que estão se anulando. Tem mais algum elétron para anular essas duas cargas positivas aqui? Não tem, certo? Então, se eu tenho 2 cargas positivas sobrando aqui, sem ser anulada pelos elétrons, significa que a carga desse átomo aqui é 2+, porque tem 2 positivos que estão sobrando ali sem serem anulados. A gente pode fazer isso aqui também utilizando uma conta, tá? Então, deixa eu escrever assim, dá? Tá, então, ó, aqui eu escrevi 4 positivo. Por que 4 positivo? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 partículas positivas. Agora, quantos negativos eu vou escrever aqui? Eu vou colocar um sinal de menos para representar essas cargas negativas. Eu tenho 1, 2 cargas negativas. Então, vai ficar o 2 ali. Agora, calculando isso daqui, lembrando lá da matemática. 4 menos 2 vai dar 2. Só que aqui, qual que é o sinal que vai prevalecer? O positivo ou o negativo? Lembrando lá da matemática, vai ficar o sinal do maior termo. O maior termo aqui é o 4, que o sinal dele é positivo. Então, por isso que a gente colocou o positivo aqui. Então, ou a gente pode fazer desse jeito, pensando nas quantidades de carga ali que vão ser anuladas, ou a gente pode fazer uma continha, tá? Agora, vamos fazer um outro exemplo. Eu vou colocar 9 partículas positivas aqui para vocês. Então, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Tenho 9 prótons aqui. Então, mesma coisa que eu tinha... Deixa eu juntar aqui, que meu assistente está falando que não está aparecendo. Agora está aparecendo? Tá. Então, aqui eu tenho 9 partículas positivas, 9 prótons. Então, mesma coisa que eu tinha falado antes ali. Qual é o elemento químico? Desculpa, gente. É piquitita.
Se ele tem 9 prótons aqui, significa que o número atômico dele é 9. Então, eu vou procurar o número atômico 9 lá na tabela periódica. Se eu olhar lá na tabela periódica, o número atômico 9 é o do flúor. Então, esse elemento aqui desse exemplo é o flúor que eu estou mostrando aqui. Se ele estiver neutro, quantos elétrons eu tenho que colocar aqui? Então, lembra, neutro, quantidade positiva e de negativa é igual. Se ele tem 9 positivos, ele tem que ter 9 negativos. Então, eu vou colocar todos os negativos aqui. Agora, vamos conferir para ver se eu coloquei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Agora, nesse caso aqui, o átomo ele não vai perder prótons. Porque ele também não pode perder prótons, certo? Ele só pode perder ou receber elétrons. Então, no outro exemplo, o átomo tinha perdido elétrons. Nesse caso aqui, ele vai receber um elétron, tá? Então, vamos calcular aqui a carga deste átomo. Então, lembrando que o positivo e o negativo, eles vão se anular. Então, esse aqui vai anular esse vai anular esse. Aqui, 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 aqui e aqui. Agora, essa carga aqui negativa não tem nenhum próton para anular ela, certo? E quantos negativos sem serem anulados a gente tem aqui? A gente tem um só. Então, a carga desse íon aqui é um negativo, porque só essa carga negativa não está sendo anulada. Mas a gente também pode resolver isso aqui como forma de conta. Então, eu tenho 9 prótons, então eu vou colocar um 9, um positivo aqui, porque a carga do próton é positiva. Agora, quantos elétrons a gente tem? A gente já tinha 9 antes, de quando ele estava neutro, só que ele ganhou mais esse daqui, certo? Então, ele não tem mais 9 elétrons, ele tem 10. Eu vou colocar o número 10 aqui, e eu vou colocar o sinal de negativo acompanhando ele, porque ele está representando os elétrons. Então, vamos calcular isso daqui. 9 menos 10 vai dar 1. Qual é o sinal que a gente vai colocar aqui? O positivo ou o negativo? Lembra de novo lá da matemática. Sinal do maior termo. O maior número aqui é o 10, então vai ficar o sinal de negativo. Então, é a mesma coisa, a mesma conclusão que a gente tinha chegado antes. Um negativo porque tem uma carga só negativa não sendo anulada. Um negativo porque é o resultado da conta aqui que a gente fez. Certo? Então, só continuando aqui, gente, as explicações, tá? Então, eu ainda não tinha falado pra vocês o que vocês precisavam escrever lá no caderno. Então, escrevam lá a data de hoje, escrevam que a gente tá fazendo a continuação do assunto de íons, tá? No final desses slides aqui, vão ter uns exercícios bem curtinhos pra vocês resolverem, pra vocês treinarem, tá? Então, só revisando o que a gente acabou de ver ali na outra explicação, que existem os íons, certo? Que são os átomos que possuem uma carga. O cátion é quando ele perde elétrons e o ânion é quando ele recebe. Mais uma vez aqui, ó, cátion perde, por isso que a carga dele vai ficar positiva, porque ele está perdendo coisas negativas. O ânion recebe elétrons porque ele está ficando com a carga negativa. Então, se ele recebe, ele vai ficar com a carga negativa lá no final. Agora, a gente vai ver uma coisinha nova que se chama representação de um íon. Então, aqui, ó, eu tenho 4 elementos químicos. Eu tenho aqui, para representar ele, a gente vai usar o símbolo químico dele. Então, esse símbolo químico vocês precisam procurar lá na tabela periódica, sempre que eu estiver falando. Então, por exemplo, aqui tem o ferro, o oxigênio, o potássio e o nitrogênio. Aí, aqui em cima, ó, esse 3+, esse 2-, mais 1 aqui, isso daqui é a carga desse átomo, certo? Então, se é positivo, eu sei que ele é um cátion, eu sei que ele perdeu. Se é negativo, eu sei que ele é um ânion, eu sei que ele recebeu. Agora, esse número aqui significa quantos ele recebeu e quantos ele perdeu. Aqui no caso do ferro, ele perdeu 3 porque ele está positivo. No caso do oxigênio, ele recebeu 2 porque ele está negativo. No caso do potássio, ele perdeu 1 porque ele está positivo. E no caso do nitrogênio, ele recebeu 3 porque ele está negativo, tá? Então, é sempre assim que a gente vai representar. Símbolo químico e em cima a gente vai colocar a carga e o valor da carga dele. Se é 1, 2, 3, 4, o que for. Primeiro a gente coloca um número e depois a gente coloca o sinal, tá? Por convenção. Aí agora, um exemplo aqui. Complete as informações a seguir sobre o íon. Então, aqui tem o Fe3+, qual é a classificação dele, se ele ganhou ou perdeu elétrons, quantos elétrons ele recebeu ou perdeu, quantos prótons o elemento possui agora e quantos elétrons o íon não, um elemento neutro, ele possui.
Primeiro, classificação. Se ele está positivo, significa que ele é um cátion, certo? Se está positivo, se ele é um cátion, significa que ele perde elétrons. Quantos elétrons ele perdeu, né? Porque aqui nesse caso ele perdeu. Se tem o número 3 aqui em cima, significa que ele perdeu 3 elétrons. Quantos prótons o elemento possui? Aí vocês precisam procurar o número atômico dele lá na tabela periódica. No caso do ferro, a gente vai encontrar que é 26. E agora, quantos elétrons o íon possui? Este íon aqui. Quando o elemento sai lá da tabela periódica, a gente tira a informação dele como se ele estivesse neutro. Se ele tem 26 prótons, que é o número atômico dele, significa que ele teria 26 elétrons também, tá? Porque tirando da tabela periódica, a gente tira ali a informação dele neutro. Se ele tinha 26 elétrons e perdeu 3, 26 menos 3, agora ele tem 23 elétrons. Vamos conferir as respostas. Cátion perdeu 3, 26, e aqui, ó, quantos elétrons? Ele tem 23. Agora o próximo. Mesma coisa que a gente fez antes, só que agora o P, 3 menos. Se é negativo, ele é um ânion. Se tem o número 3 aqui, significa que aconteceu alguma coisa com 3 elétrons aqui. Só voltando na letra B que eu esqueci de falar, se está negativo, se ele é um ânion, significa que ele recebeu elétrons. Na letra C, ele recebeu 3. Quantos prótons o elemento possui? Aí você precisa procurar lá na tabela periódica e identificar que ele possui 15 prótons. E quantos elétrons o íon possui? Então, se ele possui 15 prótons, ele também possuiria 15 elétrons para ele se manter neutro. Só que nesse caso aqui, ó, percebam que ele recebeu 3 elétrons. Se ele tinha 15, soma mais 3. 15, 16, 17, 18. Então, nesse caso aqui, ele tem 18 elétrons. Conferindo as respostas daqui. Agora, por último, vocês vão fazer um exercício bem parecido com o que eu tinha feito antes ali. Tem 3 íons aqui, eu quero saber a classificação, se é cátion ou ânion, se ele perdeu ou recebeu, e quantos elétrons este íon aqui vai possuir. Então, vocês têm que usar sempre a tabela periódica, tá bom? Então, por hoje é isso, gente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só entrar em contato comigo. Beijos!